Voltamos aqui e a gente vai falar sobre aspectos de direito penal e depois de processo penal. Cabe dizer que esse curso, por ser um curso mais introdutório, a gente vai encurtar um pouco nos principais pontos. E aí o primeiro ponto, gente, sobre a lavagem de dinheiro, é se ela é possível aqui realizar, se ela é possível a aplicação do princípio da insignificância, da bagatela. E aí, pergunte-se, por que existe a possibilidade de aplicação à lavagem, a princípio da insignificância na lei de lavagem de dinheiro? Pergunte-se por quê? Houve lesão grave do bem jurídico tutelado? O lucro da origem ilícita proveniente da prática de infração penal antecedente expressa um valor ou montante relevante que de fato prejudica o sistema econômico financeiro, lembrando do objeto ali jurídico tutelado pela lavagem. E aí tem um ponto que eu acho que é bem importante, que é o livro do Marco Antônio Barros, um livro muito bom, que é interessante vocês olharem, e aí faço aqui a orientação para vocês pegarem o livro do Fernando Capês, que é um livro muito bom, um livro curtinho, para vocês entenderem um pouco sobre a lavagem de dinheiro nos aspectos contenciosos, do Marco Antônio de Barros e também do Pier Paolo Bottini, junto com Gustavo Badaró. Mas o Marco Antônio Barros também é um livro muito bom de respostas quanto a essas questões dogmáticas. E, de acordo com o Marco Antônio Barros, isso é possível. Por quê? Porque se ocorrer a mínima ofensividade do agente, da conduta do agente, se não ocorrer nenhuma periculosidade ou risco social da ação, se também ocorreu reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressiva lesão jurídica provocada e não ser o acusado reincidente, é possível realizar sim a aplicação aqui do nosso princípio da bagatela. E isso o STF já disse no HC 112.811, tá? Tem também a jurisprudência e a súmula 599 da STJ, que trata sobre o quê? Sobre crimes ali de administração pública e o princípio da bagatela. E aí, o que acontece? O STF ele já disse que no HC 112.811 a possibilidade. No entanto, ele confere ali também uma questão complementar, que deve ser analisado caso a caso. Então tem o HC 123, 108, 123, 533, 123, 734, que fala que, embora seja possível, pelos critérios que eu passei para vocês, quanto ao princípio da insignificância da bagatela, ele tem que ter ali uma análise e um exame do caso a caso. O STJ ele diz sobre a impossibilidade. Por quê? Porque, como eu disse para a súmula 599 que eu disse para vocês, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública em razão da gravidade dele. Bom, pessoal, terminada aqui a questão do princípio da bagatela da lei de lavagem de dinheiro, cabe dizer aqui o que vem outra discussão sobre crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. O concurso entre eles e também depois eu vou explicar para vocês sobre o pagamento integral. Então, pessoal, o STJ ele tem entendimento o seguinte, sobre o crime de lavagem de dinheiro. Para o STJ, não é necessário que o acusado tenha sido condenado por delito antecedente. Para o STJ, não importa também que haja processo criminal ou condenação prévia de delito. Para o STJ também, não é necessário nem mesmo que o acusado seja o autor do delito anterior. E tem um outro ponto. Para o STJ, crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro são bens jurídicos distintos. Então, considerando todas essas justificativas quais que eu coloquei para você, que não é necessário que o acusado tenha sido condenado por delito antecedente, que não haja processo de condenação prévia de delito, não é necessário nem mesmo que o acusado seja autor do delito, é possível sim a existência de indícios de concurso de crime contra a ordem tributária com lavagem de dinheiro. Então, portanto, o concurso de crimes é existente entre essas duas tipificações criminais de leis esparsas. No entanto, fica-se a pergunta que aí quando a gente trata sobre crime contra a ordem tributária, é ou não o pagamento sobre aquele tributo. Por quê?
Porque, em regra, quando ocorre o pagamento integral daquele tributo, consequentemente, nós não temos mais, em questões também similares, um crime contra a ordem tributária. Então, o entendimento do STJ é que, com o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária. Então fica-se a dúvida. Se no primeiro momento existe o concurso de crimes entre lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, se adicionarmos a questão relativa ao pagamento integral, ainda existe sim a lavagem de dinheiro? E aí, gente, entendeu que inexiste o delito antecedente, porque a tipicidade por questão de conduta relacionada a crime contra a ordem tributária morre. Ou seja, não existe mais tipicidade. Logo, não existe mais tipicidade no crime, na infração antecedente. Logo, ali a lavagem de dinheiro não existe. Então, não existe lavagem de dinheiro quando há o pagamento integral do tributo por parte daquele agente. Ok? Ficou claro? Passado essa questão sobre lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária, a gente tem que falar sobre o princípio da consunção, ou seja, essa questão de crime meio. Se é possível a absorção de determinada conduta e crime meio, e aí transformando assim o crime final, o crime produto, a lavagem de dinheiro. Então, gente, aí tem toda essa questão, algumas hipóteses. Então, algumas infrações antecedentes, só para vocês terem uma ideia, olhem comigo aqui. Corrupção passiva, crime contra ato financeiro e crime da ordem tributária. E aí, gente, quando falamos de lavagem de dinheiro na espécie de ocultação, o tipo penal antecedente é absorvido. Ele é um crime meio. Então, quando a gente fala de ocultação e dissimulação. Só que aí está um ponto. Quando a gente fala aqui sobre corrupção, vamos aqui para o artigo que fala: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que é fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa. Gente, solicitar não gera um produto de crime, passível de ocultação ou dissimulação. Porém, o recebimento de forma direta ou indireta, seja recebendo o terceiro ou não, existe esse crime. Então, o STJ discutiu na ação penal 470 o seguinte caso: o servidor público recebeu os valores em razão do exercício das suas funções através da sua esposa que buscou dinheiro em espécie da agência bancária. Ele cometeu ou não lavagem de dinheiro? Por quê? Porque ele está recebendo o produto, ele não está fazendo de fato a dissimulação e a ocultação. Ele está. Então, para o STF, aqui tem alguns julgados. O ministro Lewandowski disse que existiu a coexistência dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo mesmo agente, ser comprovado atos distintos de cada crime. A Rosa Weber, que a utilização de terceiro para recebimento de propina com vista a ocultar ou dissimular, o ato integra a função consumitiva do crime de corrupção passiva e, portanto, lavagem, mesma linha, em tese vencida. E aí, gente, o Barbosa, tanto a ministra Rosa Weber quanto o Teori Zavascki, eles acham que o recebimento, ao invés de ser considerado como lavagem de dinheiro, ele é, na verdade, uma fase da corrupção passiva. E, portanto, não existe concurso de crime entre lavagem de dinheiro e corrupção passiva, por conta desse produto. Já o ministro Joaquim Barbosa rechaçou dizer que os crimes de corrupção passiva e lavagem afetam bens jurídicos distintos. E aí, gente, a gente acha que é errado, que o princípio da consunção, ele nada fala sobre bem jurídico, ele fala sobre o intercrimes. Exemplo, crime contra a ordem tributária que absorve também o uso de documentos falsos, tá? Então, gente, na ação penal 470, a Rosa Weber e o Zavascki, que tinham a consideração que crime de corrupção passiva, que falava sobre produto aqui, se aquele produto é considerado como lavagem de dinheiro ou não, eles tiveram teses vencidas. Então, a consumação desse produto era da corrupção passível, mas para o STF disse que não. E aí tem o outro também,
gente, do STF do HC 165 e 36, o ministro Fachin, em 2019, ele falou que a lavagem de dinheiro não foi mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Ele configura um crime autônomo, decorrente de uma conduta própria e desígnio. Então, para ele, ocorreu, de fato, aqui um concurso. E aí, no julgamento dele, gente, ocorreu uma diferenciação da ação penal 470, quando ocorreu essa questão. Por quê? Porque o Fachin, ele diz que não se trata ali, no caso do servidor recebendo um produto de terceiro da sua esposa, como lavar dinheiro. Não se trata de um mero pagamento, mas sim de um pagamento mediante a utilização de contas secretas no exterior, como offshore ou trust. Então, portanto, esse meio de realização para receber o produto do crime é considerado como lavagem de dinheiro e não, na verdade, uma fase e um ato da consumação do crime de corrupção passiva, tá bom? A autolavagem é quando não há aquele intermediário para realizar de fato a dissimulação, a integração e a ocultação daquele produto. E aí pergunta-se, há crime continuado? E aí, gente, ainda que existam duas infrações que se aproximem em mesmo tempo, lugar, maneira de execução, não é possível enxergar a lavagem como um mero exaurimento continuação quando nós falamos da hipótese da autolavagem. E por isso, portanto, também não... Por isso, apontamos em regra que existe o que a gente chama de concurso material, que é o artigo 69 do Código Penal. Existe existe um julgado contrário, que eu mostro para vocês no slide, que é um posicionamento contrário com incidência de concurso formal. Isto é, uma ação ou omissão por crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos e, portanto, ali gera o que a gente chama de concurso formal. Outro ponto importante da gente conversar é sobre o dolo eventual e lavagem. Para o Marco Antônio de Barros, não é possível ali o dolo eventual. Por quê? O agente deve ter prévia ciência da origem do ilícito dos bens e direitos. O elemento normativo do artigo 1 da lei de lavagem fala proveniente tendo conhecimento. Então, portanto, se eu não tenho conhecimento sobre aquele ilícito, sobre aquele produto ilícito, não faz com que, consequentemente, eu tenha conduta ali de alguma espécie de dolo eventual. O agente precisa entender o caráter ilícito da sua conduta, que também é o terceiro critério que ele fala, que visa ocultar, dissimular, integrar a natureza, origem, localização, relacionado tudo à infração penal. E aí, gente, o Bottini, ele adiciona que o dolo eventual ele é admitido quando expresso no tipo, como na receptação qualificada e na receptação de animal. Se não há ali na tipificação, no caput ou num parágrafo, nada que fale sobre o dolo eventual, na melhor doutrina do direito, faz com que aquele tipo penal não tenha dolo eventual. Na lavagem de dinheiro, não há nada em ipsis literis que diga sobre isso. No entanto, na ação penal 470 do STF, disse que é possível, tendo em vista a teoria da cegueira deliberada, quando o agente conscientemente ele cria barreiras de conhecimento sobre aquele ilícito, sobre aquela infração penal e aquele ilícito, aquele produto ilícito da sua localização ou origem. Isso para, dessa maneira, ignorar aquilo tudo relativo daquela infração daquele produto, e ele, consequentemente, ele está agindo em dolo eventual. Cabe dizer que a teoria da cegueira deliberada não está no nosso Código Penal e também afasta qualquer ideia de erro do tipo. Um outro ponto importante, quando a gente fala sobre lavagem de dinheiro e direito penal, é que a pena ela pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes foram cometidos de forma reiterada por intermédio de organização criminosa ou pela utilização de ativo virtual. É o que comumente, muito bem, entre aspas, numa lógica fora da linguagem jurídica, de pirâmide financeira. A ação penal, também 470, afastou-se a causa de aumento quando é considerado crime continuado, considerando o crime continuado
seria uma violação do princípio ne bis in idem. Então, quando a gente fala sobre forma reiterada, o STF já disse que, quando se trata de crime continuado, pode ocorrer violação de princípio ne bis in idem e, portanto, ali afasta aquela causa de ameaçamento. O Bottini, ele também é crítico sobre isso em razão do princípio aqui já colocado. Ainda sobre o direito penal, gente, eu acho que outro ponto importante da gente conversar aqui é sobre o aspecto de colaboração premiada na lei de lavagem de dinheiro, que lá diz que a pena ela pode ser reduzida de 1 ou 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando, ou seja, ao desejo do juiz, desejar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos. Se o autor, coautor, partícipe, colaborar espontaneamente com as autoridades. E quais são os requisitos para que de fato isso aconteça? Aí a colaboração premiada facultando o juiz deixar de aplicar ou substituir a pena em regime aberto e semiaberto. Se aquele coautor ou autor trazer esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores, partícipes ou a localização dos bens. A colaboração, pessoal, ela tanto pode ser realizada no inquérito policial, na fase de inquérito policial, assim como, de igual modo, na fase processual até a prolação de sentença. E aí um ponto importante que na colaboração premiada diz que não é somente o autor que deve ser identificado. Deve-se também ser identificado o coautor e partícipes na colaboração premiada, para que ela se satisfaça. Portanto, aquele colaborador ele não pode só transformar, ele não só pode prestar ali esclarecimento sobre o autor ou coautor, ele precisa também trazer os partícipes. A colaboração ela deve ser voluntária e espontânea. Cabe dizer também que a lei de organizações criminosas, ela tem também previsto no artigo dela essa questão de colaboração premiada, e ela pode ser aplicada conjuntamente em benefícios cumulativos, que tanto a colaboração da lei de lavagem de dinheiro como a lei de organização criminosa. O delator, pessoal, ele faz acordo com o MP, e isso destaca-se que é um obstáculo, porque quem decide os efeitos jurídicos e decide no final das contas, é o juiz, por conta de aplicar a pena. O juiz, quando ele observa e examina a colaboração premiada, ele pode até entender de maneira diversa e deixar de aplicar os efeitos jurídicos. Então, vejam a necessidade de minimamente a gente rever esse instituto. De qualquer maneira, mesmo assim, o juiz sendo uma terceira parte a qual ele pode entender de maneira diversa, ele só tem que homologar, ele só pode homologar a sentença ao momento da sentença, ele não pode participar da negociação. Outro ponto em destaque que a gente tem que conversar aqui é, sendo considerada uma prova testemunhal, deve-se ocorrer o contraditório, dando oportunidade para as outras partes, por exemplo, falarem e discutirem sobre a colaboração premiada. Ou seja, o advogado do acusado delatado ele pode formular perguntas ao delator. E aí vale dizer que no HC 95.225 do STF, se a delação não for submetida ao contraditório, não poderá ser considerada prova apta a fundamentar a sentença. Já no 7.8, pessoal, na ação controlada e infiltração da agente, também a lavagem de dinheiro fala sobre essa questão. O que vem a ser a ação controlada, gente? A ação controlada consiste em retardar a intervenção policial ou a administração em relação aos crimes cometidos pelos delinquentes, observando e acompanhando até o momento mais eficaz para realizar, principalmente, o flagrante daquela persecução penal. Deve sempre informar, gente, na lei de lavagem de dinheiro, uma comunicação prévia ao juiz quanto a essa ação controlada, tá bom? Já o agente infiltrado é quando a pessoa que integra a estrutura, aquela pessoa que é policial, ela é introduzida ocultando a identidade verdadeira dela na organização criminosa. Então,
enquanto a ação controlada é o retardamento sobre a intervenção policial, o agente filtrado é a introdução de um agente policial ali naquela organização criminosa para gerar a desarticulação. 7.9. Os efeitos da condenação. Então, gente, quais são os efeitos da condenação? Perda em favor da justiça, perda em favor da União e dos Estados, nos casos de competência de justiça estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta e indiretamente à prática dos crimes. Interdição também da função, do cargo e função pública de qualquer natureza, e também sendo membro diretor de conselho de administração e pessoas jurídicas quando elas estão regulamentadas ali pela lei de lavagem. Quanto ao efeito de condenação, gente, tem a DPF 569 que o STF já decidiu por unanimidade que cabe à União a destinação dos recursos provenientes das penalidades pessoais e colaborações premiadas, na ausência de lesados ou terceiros de boa-fé. E também nessa DPF, gente, ela vedou a distribuição de maneira diversa dessa receita, seja por determinação ou acordo firmado pelo Ministério Público, seja por ordem judicial, exceto quando houver provisões legais específicas. Então, agora vamos falar sobre aspectos de direito processual penal na lei de lavagem. E aí lá ela diz que são de competência da Justiça Federal, pessoal, os crimes praticados contra o sistema financeiro e de ordem econômica financeira ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Outro ponto também é quando a infração penal antecedente for da Justiça Federal. E aí, pessoal, não é anormal, que aí a gente coloca aqui no artigo 78, a competência por conexão ou continência. Aí vai um ponto que é importante para vocês, quando ocorrer lavagem de dinheiro na Justiça Eleitoral, de quem é a competência? Por quê? Porque o artigo 78 do Código de Processo Penal fala que no concurso entre jurisdição comum e especial prevalecerá esta: Justiça Federal ou Justiça Eleitoral que vão julgar. E aí, gente, tem esse acórdão aqui do ministro Fachin, relator do ministro Fachin, e julgado pela segunda turma do STF, que fatos que poderiam constituir o crime de falsidade ideológica, a competência para julgar os fatos é do Justiça Eleitoral. Pessoal, só que tem um ponto, o artigo 78 do Código de Processo Penal reflete a gente sobre, no inciso 4, que, em caso de jurisdição comum especial, deve prevalecer a especial. Só que, quando concorrência entre de competência Justiça Federal com Justiça Eleitoral, qual e onde deve ser o julgamento? Deve-se ter, e aí a gente coloca aí no nosso slide, na Justiça Eleitoral, pessoal, em razão aí de um acordo eletrônico que eu mostro para vocês de dia 27 de 3 de 2018. Quando ocorrer competência por foro de prerrogativa de função. E aí, gente, tem a súmula 704 que fala assim: não viola as garantias de juízo natural, de ampla defesa ao devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo de corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados. No entanto, há julgamentos contrários aqui do STF, como posso dizer para vocês, que é a petição 7.792, 7.512 e a ação penal 871. Agora, falando sobre medidas assecuratórias, pessoal, as medidas assecuratórias, elas também chamadas de medidas cautelares reais, e elas se encontram no Código de Processo Penal, nos artigos 125 e 144, em que ela aponta nesses artigos o que a gente vem a chamar sobre sequestro, hipoteca legal e arresto. Eles têm como objetivo, pessoal, elas têm essas medidas cautelares reais e assecuratórias, um importante papel para a reparação dos danos quanto àquele cometimento daqueles crimes, e na lei de lavagem de dinheiro nós temos isso. Quando a gente fala de sequestro de bens imóveis, pessoais, a gente se refere à apreensão e indisponibilidade desses bens imóveis
proventos de crimes, ainda que de terceiros. Gente, essa é uma medida, como eu já falei para vocês aqui, para o quê? Custear, para assegurar os custeios por parte do indiciado, ou seja, a quitação das despesas das indenizações provenientes desse processo penal. A hipoteca legal, a hipoteca legal dos móveis do réu, ela está no artigo 134 e 135 do Código de Processo Penal. E ela pode ser pedida a qualquer momento do processo pelo autor. Para ela ocorrer, ela tem que ter indícios suficientes, aquele processo tem que ter indícios suficientes de autoria de infração ou condenação já certa para ter a hipoteca legal dos bens móveis do réu. É interessante notar que ela também recai sobre os imóveis ilícitos do indiciado e não de bens provenientes da infração, como é o sequestro de bens. Então a diferença basicamente é que na hipoteca legal, os bens que não são provenientes da infração, eles também são medidas assecuratórias. Já o arresto, gente, está no artigo 137 do Código de Processo Penal, que ocorre em casos que o imputado não possui bens imóveis ou caso os possuos estejam em valor insuficiente. Nesse caso, pode ser arrestados bens móveis e também, em ato contínuo, serem penhorados esses bens móveis. Então, essa aqui é a diferença. E aí, como que é aqui, pessoal, as medidas assecuratórias na lei de lavagem de dinheiro? Então, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação do delegado de polícia, ouvido no Ministério Público em 24 horas, ocorrendo também, havendo indício suficiente de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos e valores do investigado, ou seja, realizar a sequestro, hipoteca e daqueles bens provenientes ou não, bens móveis e imóveis daquele indiciado, daquele acusado. Então, pode ocorrer alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorização ou depreciação. Isso eu acho que é um ponto importante para vocês. Agora, quanto à liberação desses bens, gente, ali o artigo 51, parágrafo 51 do artigo 4º, diz que o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores quando comprovada a licitude da sua origem, mantendo também a constituição de bens, direitos e valores necessários e suficientes para a reparação de danos ou pagamento das prestações pecuniárias. Bom, pessoal, assim eu termino minha aula. Gostaria de agradecer novamente a ESA, toda a Prefeitura de São Paulo, a nossa escola também, CFCI. Agradecer a todos os nossos alunos e alunas da ESA e servidores públicos da Prefeitura de São Paulo. Meu nome é José Maurício Linhares Barreto Neto. Caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o que nós fazemos, está aí meu LinkedIn, José Maurício Linhares Barreto Neto, bem como o meu Instagram. Muito obrigado.